Viva Bem. Viva Bem. Apresentação, Catherine Giovanessa. Eu quero dar uma boa noite pra você que está em casa, no carro, no trabalho, pela internet, no aplicativo do Viva Bem, nos sites vivabem.ap, ondasfm.com.br, no nosso Instagram, @Viva Bem na Rádio Ondas, pelo Quem TV, canal 19 e pela Soul TV em todo o país. É isso aí, onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Certamente que sim. Bom, estou agora com ele. Vamos falar de terapia, porque o povo aqui é meio doido. Então a gente tem que consertar esse povo. Rafael Antunes, boa noite, é um prazer tê-lo aqui novamente. Tudo bem, Cat? Tudo bem, galera? Boa noite. É o Rafa, né, pra gente, que já tem intimidade, já chama de Rafa, já. Rafael Antunes, a gente vai falar uma coisa muito importante. A ligação entre dores e doenças com a saúde emocional. Rafa, esse tema aqui é um tema importante e eu queria saber o seguinte, existe de fato, então, essa ligação? Existe muito, né? Antes eu quero falar um pouquinho que você falou aí que tem que atender o desejo da grávida, né? É, tem que atender. Imagina que dizem que praga de mãe pega. Agora imagine praga de mulher e de filho junto. Meu Deus. Não é? Abre o olho, hein? Abre o olho da vizinha, Atende esse pedido logo. Olha da vizinha. Mas falando sério, gente, isso se chama, tem um termo técnico pra isso, é psicossomatizar. É quando o nosso corpo está reclamando, está agindo por algo que está acontecendo no mental, no emocional. E acontece, interfere indiretamente e diretamente nas nossas algumas doenças, algumas dores, diabetes, ossos, dor de cabeça, dor no corpo e muitas outras enfermidades, doença autoimune, queda de cabelo, pele, imunidade, garganta. Tudo isso. Muita coisa aí pra gente desenrolar. Mas aí, no caso, essas são aquelas famosas doenças psicossomáticas? Seria isso ou não? Seria isso a primeira interpretação, mas também tem mais fundo aí pra gente abrir esse baú. Imagina assim, se entrar um escorpião aqui, cada um vai ter uma reação, né? A gente vai sair correndo, a gente vai sair correndo, a gente vai ficar paralisado, não consegue fazer nada. Ainda bem que tem você e da vizinho aí, porque a gente sai correndo. A gente ajuda vocês, né? Mas tem gente que paralisa, que não faz nada, né? Isso também é um medo. Sim, aí essas reações físicas é só pra ter uma noção de que essa reação também acontece no nosso sangue, por exemplo. O nosso cérebro vai mandar um sangue para nossas pernas para fugir, ou para nossos braços para lutar, enfim, essa é uma memória ancestral. Só que se eu mando sangue para as minhas pernas, por exemplo, e eu não fugi de verdade, eu não corri, eu só fugi emocionalmente, né, de uma conversa, por exemplo, a minha perna fica inchada. E tem muita gente com inchaço nas pernas. E a má circulação, e assim vai desencadeando outras coisas. Vai ter gente aí que vai ficar com pata de elefante. Não é? Tá só fugindo, né? Tá só fugindo. Mas dá pra gente ter uma noção, né? De como funcionaria esse mecanismo. Nossos órgãos precisam trabalhar, nosso sangue precisa trabalhar e não sabe pra onde. Né? Então, no caso, por exemplo, eu sei que tem um primo nosso, inclusive, que ele adquiriu diabetes, né? Mas foi por conta do estresse. Ele é engraçado, a família inteira, não é engraçado, né, gente? Mas o engraçado é o tópico, que a família inteira, sempre, por parte de pai e mãe, nós sempre tivemos casos de pessoas com diabetes. E ele não tinha diabetes, até ele ficar com um nível de estresse tão alto que ele hoje tem diabetes, foi provocado pelo lado emocional. Com certeza. Mas agora, assim, até a pessoa desenvolver fisicamente a doença, tem que ter um processo muito longo de angústia, de dor, como se dá? Porque até atingir a nossa matéria, leva muito tempo ou não? Não muito. O nosso corpo está ligado, a gente não tem uma noção, né? Mas o cérebro faz parte do corpo, não é um trecho separado, né? Como a gente trata muitas vezes. E aquelas emoções, o que pode acontecer é que a descarga do pâncreas dele está sendo, né, muito alta, não está conseguindo dar conta. Diabetes tipo 2 principalmente. E aquela emoção não está sendo bem digerida. Ao longo de um processo, ao longo de uma repetição, tem uma hora que aquele órgão já não consegue dar conta daquela demanda
ele acha que tem que fabricar mais insulina e se perde nesse processo, independente de para mais ou para menos, né? Por isso a diabetes, ela tem muita ligação com o emocional, sim, principalmente tipo 2. A pessoa não está sabendo gerir esse metabolismo emocional. E, Rafa, eu tô aqui, gente, com o Rafael Antunes, você que tá pela TV também. Ele é psicoterapeuta cognitivo comportamental e está aqui falando sobre a ligação entre dores e doenças com a saúde emocional. Então, você que tá, acompanhando a gente pela TV, pela internet, pela Rádio Ondas, já sabe o tema e pode participar através do 998157773, telefone já fixado ali na tela pela Carol, e também mandar pergunta pelo Instagram, se você quiser, tá? Pode mandar pelo Instagram ou então pelo 998157773. Rafael, a pessoa, por exemplo, que tem um infarto fulminante novo. Teve um caso de um conhecido nosso que infartou, do nada. Sim. E veio a óbito. Isso, no caso, pode ter uma relação, podia ter, porque todo mundo fala, sempre alegra a pessoa, sempre pra cima, mas não sabe. Porque é aquele negócio, cada um sabe o peso daquilo que carrega. Exatamente. Você, como psicoterapeuta, sabe disso, deve ter pacientes assim. A pessoa, às vezes, passa por um nível de estresse tamanho, mas não passa isso pra quem tá próximo, né? Cat, você sabe que as pessoas que a gente olha e não dá nada em questão dela estar sofrendo, a gente olha assim e diz, olha, essa pessoa aí tá bem. São os piores casos, os que mais alarmam a gente. Porque essa pessoa está criando um personagem para ela mesma, né? De que tá tudo bem. Então, é como se fosse a expressão siri na lata. Ela não está paralisada, mas ela está travada. Uhum. Então, ela não está conseguindo sair. Aquele labirinto emocional, né? Não está conseguindo gerir essas emoções, administrar essas emoções. Então tá implodindo. Lembra que a gente falou do escorpião? Imagina que a pessoa viu uma formiga que ela poderia esmagar com um dedinho, mas ela tá jogando bomba, ela tá jogando a mesa, a cadeira, porque ela não sabe exatamente distinguir se o problema é pequeno, se é grande. Ela não consegue administrar o que está acontecendo na vida dela, né? A terapia ajuda muito nesse sentido. Nossa, não fosse a minha terapeuta, eu tava louca. Perdida. Porque, não, gente, é sério. É importante. Né? Não, tá assim, porque Carol é meio assim, você vê que Carol não é normal. E Davizinho também é assim, porque, não tô fazendo terapia ainda os dois. É importante. Olha ali como é que eles são. Tá vendo? Não são normais. Não, agora eu vou pro sério. Agora ele gira, ele tá rindo. Eu pensei que ele fosse cortar o microfone agora. Ele olhou pra mim, você viu como é que ele olhou? Olhou, né? Olhou assim, vou me vingar. Olha, tem recado aqui, do Davidson em Arraial do Cabo. Boa noite, Botafogo eliminado. O cara já fala assim. Botafogo eliminado. Igor, desculpa, meu querido Igor lá de Arraial do Cabo. Mas o pessoal tá aqui falando. Ele falou o seguinte, galera, presta atenção, deixa o tempo melhorar pra fazer aquele passeio de barco. O pessoal aqui, Carol tá com desejo de passeio de barco, né, Tayane? Tá com desejo, gente. Tá com desejo, a gente não pode reclamar. E deixa eu ver. Não, já falei de João, já falei. E tem aqui, olha, gente, o Juan pediu pra não esquecer do MC Marcinho hoje. Bota MC Marcinho no ponto. Boa noite, viva bem! Quero MC Marcinho. Você esqueceu? Não esqueci, meu querido. É porque ontem eu tive que entregar o programa mais cedo por conta do jogo, né? Onde o Botafogo foi eliminado. Desculpa. A gente tem que rir. Isso não causa nenhum mal à saúde, né? Implicar com os outros? Implicar com os outros tá tranquilo. Não tá é? Te curando? Tá fazendo bem, né? Tá fazendo bem, tá elevando. É elevação, tá elevando. O pessoal não implica com a gente, tem que implicar. Por exemplo, a pessoa que tem transtorno bipolar. Essa pessoa que tem transtorno bipolar, ela é mais propensa a desenvolver doenças? Você tocou num assunto que é minha paixão de atender, né? Muita gente nem sabe. Eu amo atender bipolar. Tripolar. A pessoa que... Exatamente. Desde criança convivendo, aprendendo e desencadeou essa paixão por cuidar dessas vidas. A bipolaridade, gente, imagina você combinar uma lentidão com um agito no mesmo instante numa pessoa. Ela se sentir lenta, se sentir travada, se sentir desmotivada e ao mesmo tempo agitada, precisando fazer alguma coisa. Esse pico para cima e para baixo constante ao mesmo tempo tá causando nessa pessoa
um estresse. Muita gente confunde com ansiedade, mas é estresse. Porque a ansiedade está relacionada ao futuro, né? Então, ela está preocupada se vai dar certo, se aquela prova, enfim, o que vai acontecer, o boleto. E depressão tem muita ligação com o passado, e a bipolaridade é os dois, né? Na verdade é o hoje. Ela pensa na preocupação do futuro, mas hoje ela fica incomodada, ela precisa fazer algo, ela levanta. Então às vezes ela está depressiva, mas com a libido mais alterada, ou então irritada. Ela não está conseguindo canalizar um sentimento que seria tristeza, e conduzir aquela tristeza, ela transforma em quê? Em raiva. Só que ela não despeja aquela raiva, por exemplo, numa luta, num esporte. E ela fica irritada, principalmente se não dormir. O grande X da bipolaridade é a pessoa abre depois dos 20, 30 anos, não é na infância. Geralmente é separado, depressão, ansiedade. Se abrir um quadro desse, ou de depressão ou de ansiedade, e abriu só na fase adulta, pode ter certeza que vai virar o ciclo. E se está depressivo, vai cair para um estado, vai subir, né, para um estado de mania, que a gente chama, que é um estado mais eufórico, que a pessoa pensa que às vezes isso é saudável e na verdade não é. É só o corpo gerando algo para ela sair daquela prostração. E isso influencia diretamente no corpo físico. E causa doenças, tipo, a diabetes é mais comum no caso. Estômago, gastrite, ossos, principalmente. Mexe com o ciclo menstrual também. Da mulher, sim, porque mexe com o cortisol, que é o estresse. O cortisol, ele vai ser responsável para digerir essa informação do estresse, né? E quando a gente acorda, é onde o pico do cortisol tá mais alto. Porque quando você não pode acordar assim, de repente, num susto, né? Igual antigamente, te botava um rádio relógio, pá, pra acordar. E o estresse, ele vai te avisando, assim, lentamente, cutucando você devagarzinho, como se fosse uma cotovelada, né? Eu acho que tá na hora de acordar, eu acho que já tá de manhã. Então, é automático o seu corpo gerando o pico do cortisol pra te acordar, para você reagir, para fazer alguma coisa. E aí, esse cortisol não processado, não bem distribuído, mexe muito com a questão hormonal, principalmente na mulher. E aí ela fica, né? Porque o TPM é isso, né? Preparando pra libido, preparando pra alguma coisa que vai chegar, ela não entende muito bem. Não entende, por isso que ela fica na tensão pré-menstrual, ela entende perfeitamente o que a tá gente chegando. usa capacete em casa, tá tudo certo, Tá né? tudo certo. Gente, ele tá falando isso com a esposa do lado. Depois a pessoa fica sem janta, tem aquelas greves, a pessoa não entende por quê. Rafa, faz isso não, menino. Pode não. Mulher é vingativa. Muita coisa. Já passou por isso? Faz terapia em casa? Olha, tipo assim, querida, vamos conversar ou não? Não, a gente tem... Santo de casa não faz milagre. Então, pois é. Sabe, a gente até tenta. E é assim mesmo, né? Mas infelizmente a gente não pode. Tem certas coisas que falam, procura ajuda, a gente tenta fazer alguma coisa, mas não funciona, né? Porque a gente conhece. Por exemplo, se eu for falar com você derrubar minha garrafinha, aí eu falo, não, tá tudo bem, acontece. Agora, se ela derrubar minha garrafinha, poxa, não tava prestando atenção? Caramba, por que não chegou pra cá, né? Intimidade. Então, tem coisas que, né? Ela tá concordando, viu? Olha. Você que não está vendo, ela está concordando. Nós vivemos num mundo, eu não sei se o Rafael Antunes, o Rafa, vai concordar com isso, mas nós vivemos num mundo altamente estressante ultimamente. Nós temos jornada tripla de trabalho, praticamente. Sim. Quem tem filhos em casa, então, nem se fala. Você chega em casa, você já tá irritada com o seu dia, ainda tem as... Porque, gente, não é mar de rosas, não. Verdade. Ter filho não é um mar de rosas, tem que ter muita certeza, porque criança quer atenção e faz as coisas pra chamar a atenção. Sim. E você acaba desenvolvendo aquilo no dia a dia. E quem não tem filhos também tem jornada tripla de trabalho. Por quê? Porque a pessoa quer ganhar mais, quer ter uma vida mais confortável, quer comprar o que quer viajar. E acaba ficando com uma estafa mental tão grande. Sim. Que fica doente. Exato. E essa doença, por exemplo, a doença do século não é depressão, é ansiedade. Sim. E agora já está caminhando, já tem estudos feitos para bipolaridade. Porque é a junção dos dois. Porque tem gente que tá disparando a ansiedade e as pessoas estão tentando se controlar da forma errada e
paralisar uma ansiedade, volta aquela história do Siri na lata, né? Colocou aquela pessoa não canalizada para atividade certa e tá ficando bipolar. E isso tá preocupante em muitas faculdades já, muitos estudos feitos. A gente já tá... tem até psiquiatra já trabalhando não só medicamento, por exemplo, para ansiedade ou só para depressão, e sim regular e não levantar, não ansiolítico, não antidepressivo, mas um regulador das emoções. Enfim, já está se tendo uma outra perspectiva. E cada vez mais... Então, o número, no caso, você está me trazendo uma informação importante. Então, hoje, o número de pessoas porque é uma doença, a bipolaridade é uma doença. Sim, né? Um transtorno. Um transtorno. Sim. A bipolaridade, então, está atingindo um índice tão preocupante quanto a ansiedade, é isso? Sim, muito preocupante, porque a ansiedade você sabe como conduzir. Agora, a bipolaridade é uma bomba relógio que você não pode paralisar, diminuir a pessoa, porque senão ela vai cair numa depressão profunda, e também não pode tentar levantar em casos depressivos, porque ela vai cair numa ansiedade muito pior. Então, é muito delicado. Você é a favor de terapias alternativas, integrativas, na verdade? Sim, eu não sei se eu te falei aqui, se a galera sabe, né? Eu sou homeopata também. Você também é homeopata? Sim, justamente porque eu entendia, eu sei da necessidade às vezes do empurrãozinho, né, do medicamento, mas é a favor do natural, 100%, porque senão vai dando outros efeitos colaterais, né? E a ideia não é você ir lá naquele sintoma e tentar combater, e sim preparar o seu corpo e a sua mente para reagir e se curar sozinho, né? E tem muito recurso, aromaterapia, que tem muita gente que acha que não funciona, mas é sensacional. Muitas terapias, acupuntura, a própria homeopatia, porque a homeopatia, diferente do remédio de farmácia convencional, alopático, ele age por semelhança. O nome significa isso, né? Então, o que significa? Você vai introduzir naquela pessoa uma leve toxina natural que cause aqueles sintomas para que o corpo, igual vacina, para que o corpo dela comece a entender aquilo que causa aquele sintoma, por exemplo, pele e qualquer um. E ele vai trabalhando, recebendo aquilo e sabendo se defender da forma correta. Então a homeopatia, ela vai preparar o seu corpo, te preparar para você se curar. Ele não foca na doença, foca em você. Foca em você. É excepcional. Porque o corpo tem todas as respostas. Ele que se cura, né? Ele que se cura. É lindo. Eu faço barras de Axis, tem me ajudado muito na ansiedade. Sim. Tem me ajudado bastante. E é bem parecido, bom, pra quem não conhece barras de Axis, eu quero mandar um beijãozinho pra minha terapeuta, a Fabiola Cariús, que é ela que cuida de mim. E rola barras. Ela mexe com... A barra de Axis mexe com 32 pontos da sua cabeça e ativa esses pontos, né? Ou ela ativa ou ela diminui de acordo com a necessidade do seu corpo. E ali você estuda vários processos para que você tenha uma vida mais saudável. Sim, a área que estiver mais lenta, dá uma despertada. Exatamente, é muito, não é muito... Neurofeedback, né? Muito bacana o feedback. E assim, quando a pessoa adquire a doença passa para o corpo, Rafa, eu acho, existe uma cura. Porque, por exemplo, no caso da diabetes não tem cura. Não. No caso, por exemplo, a gente estava conversando aqui em off, né? No urticária crônica. Sim, não tem cura, tem tratamento. E nesses casos mais específicos, a homeopatia entra como? No controle? No controle. Exatamente. A pessoa conviver, é lógico que um episódio, passou por um luto, passou por uma mudança, ela vai sentir que, né, deu uma pipocada na pele, no caso da urticária, por exemplo, no caso da psoríase, vai ter uns episódios, mas ela não vai ser tomada por aquilo, sabe? Ela vai ter uma melhora grande e aprender a conviver. É muito parecido com a diabetes, que o povo já tem uma noção, né? Você vai sentindo certos sintomas, já vai reduzindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali os hábitos, né? Dando uma alterada. E uma intervenção, caso disparou, uma intervenção mais forte naquela crise mais aguda, que já não é crônico, né? Aquele episódio mais agudo.
É legal, é muito importante. Então você recomenda a homeopatia para esses casos? Sim, muito. Eu costumo chamar de bem-estar integral. O corpo, a mente, as emoções, a espiritualidade também, um conjunto total. Eu tô procurando aqui, que você me passou uma colinha, nas crianças, né? Aí tá aqui, assim, nas crianças, como saber se alguns problemas de saúde estão ligados ao emocional? Por exemplo, com criança, eu acho que é mais difícil. Muito. Como que a gente consegue? Olha só, vamos Porque lá. com adulto a gente já sabe, a gente tá com um estresse danado. Por exemplo, conta tá no vermelho, entrou no cheque especial, você tá estressado, dando um exemplo. Você pelo menos sabe o motivo. Você sabe o motivo. Às vezes. Às vezes você sabe. Sim. Fica mais fácil do adulto saber, até porque o adulto, ele tem um discernimento pra saber, bom, isso aqui tá me estressando. Sim. A pessoa quando tá com estafa por conta do trabalho, da jornada tripla que eu falei, ou dupla, enfim, ela já sabe. Ela pode até não querer ter consciência, mas ela já sabe o que está prejudicando ela. Sim, tem uma noção. Tem uma noção. Sim. Agora, e criança? Então, na criança, tem alguns fatores interessantes aí. Explicando um pouquinho, imagina um bebê, tá? Pra gente chegar depois nas outras idades. Só por conta da Carol, né? Que você tá falando. Imagina um bebê. Sim. Foi por causa da Carol. Viu? Imagina um bebezinho com fome. E aí ele começa a berrar, chorar pra poder mamar. Aquele bebê, aquela criança, acha que é a única coisa que ela precisa no mundo. Não tem noção que precisa de ser agasalhado, de que precisa de outras coisas, né? A cabecinha ajeitada no travesseiro, não sabe de nada. Só acha que precisa do leite. Ela ainda está conhecendo a vida, né? E um minutinho que a mãe estava lavando uma louça, parou para secar a mão, aquela criança já ficou, tipo assim, aquele leite é tudo que eu preciso e aquele seio, aquele peito, tá se negando a dar pra mim. E aí começa, porque isso faz parte, esse pequeno estresse faz parte do desenvolvimento. E aí começa aquela criança, por exemplo, na hora que ela está mamando, em outro momento, a unhar o bico do peito, morder, defecar no colo, com uma reação de vingança subconsciente contra aquele peito. Gente! Isso é lindo, porque você vai entender, a gente faz isso. Isso é lindo! É lindo porque não é seu peito, não é filho. Porque assim, você vai entendendo autossabotagem. E a gente faz isso também sendo adultos. Por quê? Porque tem criança não curada aí dentro, que não desenvolveu. E a gente está se sabotando em algumas áreas da vida, sabe? E na infância, a criança vai ficando maior, ela não sabe exatamente o que ela precisa. Ela acha que ela precisa daquele brinquedo e não de estudar. E o pai já acha que ela tem que estudar, é o futuro dela. E aquilo dá nó. E o que eu preciso como pai, como mãe, como cuidador, não é só ditar as regras, é ensinar a ela a percepção do que realmente ela precisa. Isso ajuda muito, porque senão ela tá só obedecendo o que ela tem que estudar. Eu consegui trazer aquela consciência para a linguagem dela, é aquele momento do pai, da mãe com o filho. E às vezes a gente tá numa correria e não tem paciência para isso. Então, foi mal na escola, cuidadora. E às vezes aquilo ali já é um reflexo de outras emoções não trabalhadas. Aí a criança chega com um problema de pele, com uma febre que não tem nada a ver, fez exame, não deu nada. E aí? E é emocional. É emocional. A gente viu muitas crianças adoecendo na época da pandemia, por conta da reclusão, do afastamento dos amiguinhos, aquela coisa toda. E Rafa, você tocou num ponto muito interessante, que é a autossabotagem. Eu comecei a ler muito sobre, estudando, até para atender aos nossos clientes, que nós temos clientes que atuam na área de terapia. Certo. Então a gente começa a ler e entender certos procedimentos, começa a entender um pouquinho mais das terapias integrativas, começa a entender uma linguagem e eu comecei a me interessar muito por essa parte, né? O psique humano é maravilhoso, é uma coisa maravilhosa. E esse termo autossabotagem que você falou, eu não sei, posso estar errada, mas muitas pessoas, por exemplo, pelo que eu li e pesquisei, fazem isso sem se dar conta que estão fazendo justamente porque não se trataram de um trauma
né? Lá atrás, né? Vivido geralmente na infância, pelo que eu pesquisei. Reflexo, sim. E aí você, quando falou em autossabotagem, assim, é um momento também oportuno de falar sobre isso. Porque tem gente que fica doente e ninguém sabe. A pessoa faz vários exames, começa com uma dor do nada. E que dor é essa? Por exemplo, dor na coluna. Sim. A pessoa que tem muita dor na coluna e não dá nada nos resultados dos exames. Estou dando um exemplo. Isso aí é mais comum para quem está em pico de ansiedade ou para quem está no pico da depressão? No meio, a bipolaridade, o estresse. Caramba! Sim, porque a sua coluna é a comunicação entre todo o seu corpo e o seu cérebro, é medula, né? É circulação. Então, aí o que acontece? Exatamente aquela história do escorpião que a gente falou lá no começo, né? O seu cérebro vai mandar ou pros braços, ou pras pernas e assim por diante. Imagina aquele cachorrinho que tá em casa, quando ele tá realmente relaxado, ele dorme com a barriguinha pra cima, né? Tá tomando conta de casa nenhuma, tá lá. Mas quando você vê que ele está alerta, a patinha dele tá pra baixo, ele tá dormindo, mas pronto pra levantar correndo. Às vezes a gente tá assim, um estado de alerta sem necessidade. Isso é o quê? Eu não saber organizar o que é prioridade, a hierarquia de prioridade da minha vida, né? Então imagina um aquáriozinho, sabe aqueles aquáriozinhos de peixe, de um peixinho só? Sei. Pequenininho, e eu tenho que colocar umas 6 pedrinhas grandinhas dentro dele e um monte de areia. Só que eu peguei um monte de areia e coloquei primeiro até o topo. Vai caber as pedrinhas lá dentro? Não. Agora, se eu arrumar primeiro as 6 pedras lá dentro e depois despejar a areia, ela vai se encaixar. Então, primeiro são as coisas mais importantes. Depois as pequenas coisas. Mas a gente vai resolvendo um monte de coisinha pequena que vai aparecendo. Tipo, tapando um buraquinho do navio que eu vi primeiro e não tá focando em organizar. Isso vai gerando no seu corpo, aí entre os ossos, né? Ele não sabe qual é a resposta que ele tem que mandar. Se é fugir, se é enfrentar, se é lutar. Não tá conseguindo digerir tudo isso. Aí entra, a pessoa fica com esclerose, ela começa a ter dores nas articulações, inflama, porque ela tá uma bomba relógio não explodindo para os outros, ela está implodindo. E aí o corpo está reclamando, precisa correr, parar. Senão a gente fica assim, ó, eu preciso mesmo me cuidar, vou ver isso. E não faz. Para agora. Se você não estiver bem, não vai nada ficar bem. E o seu corpo para. É tão uma coisa porque Te o seu obriga corpo, a parar. ele te obriga a parar. Karine Dias, eu tô vendo aqui pelo Karine Dias. Gostaria de saber do Rafael a importância da saúde mental na melhora dos sintomas físicos da psoríase. Um beijo nesse querido que cuida tão bem como terapeuta do meu filho. Propaganda, alma do negócio. Vai beijão aí pro Kaique e pra Karine, gente. Ó, amorzão, tá, vocês? Bom, falando de psoríase, né? Isso é tão interessante, porque é aquela história. Imagine que aquela pessoa já não vem bem há muito tempo. Doença autoimune é isso. Como que um sistema que foi feito para te defender, de repente está te atacando, né? E aí você já percebe que aquela pessoa já há muito tempo tá com um sapo na garganta, precisando botar para fora, quebrar alguma coisa, xingar alguém, e ela se controla, engole, né? E isso tudo vai... O famoso engolir sapo. Exatamente. Isso faz mal. Sim, são as pessoas que... Mas não é pra você sair socando as pessoas por aí, tá, gente? Por favor, não é isso que o Rafa tá falando, tem que explicar. Não é? Procure a terapia, pelo amor de Deus. Sim, a gente vai canalizar essa raiva pra coisa certa, esse sentimento. Mas é importante entender que às vezes aquela criança, depois aquele adolescente, ou até adulto mesmo, parece que é gente boa, que é tranquilo. E às vezes ele é mais agitado do que uma pessoa que tá correndo no dia a dia, do que você, Cat. Grande classicão, pessoa que agitada e corrida. Porque ela é agitada por dentro. Então é um agito mental e ela mesmo se desliga. Ela tá forçando o corpo a se desligar nas coisas erradas. Tá tipo assim, desordem, né? Eu preciso pegar aquele maestro e botar ele pra cada instrumento funcionar direitinho, né? É uma questão mesmo de funcionamento geral. Aquela emoção está ali desde criança sendo reprimida.
Talvez até por ele mesmo, né? E quando você vai descobrindo certas coisas, símbolos de sonhos que ele vai sonhando, você vai entendendo que tem muita coisa ali que às vezes é subconsciente, vem de lá até da gravidez. É muito interessante. Para vocês verem, gente, como a terapia é interessante, como o corpo tem a resposta para tudo que você, para todos os males. Porque se você sente uma dor de cabeça, é indicativo. é um indicativo. Uma dor, quem tem dor de cabeça crônica ou enxaqueca crônica, é um indicativo. Sim. Todas essas doenças, então, na verdade, têm relação com o nosso emocional. Sim. Então a gente pode dizer que toda doença, na verdade, tem um fundo emocional. Tem, seja mental ou emocional, tá? Porque é o funcionamento do corpo. Como eu falei no começo, cérebro e corpo é parte do mesmo corpo. E uma coisa que eu queria falar aqui, não sei se dá tempo, né? Da vizinha, você tá vendo como é que tá da vizinha, né? Da vizinha faz isso sempre. Meu Deus do céu, da vizinha. Aí afeta meu lado emocional. Queria falar sobre serotonina e dopamina, gente. Bom, você tem 2 minutos. Top. Então vamos lá. Não falando difícil, mas pra gente entender. Um hormônio, um neurotransmissor, pra te ligar, pra te motivar, pra você correr atrás, igual você falou, né? 3 trabalhos e aquilo outro. Isso é o quê? Dopamina. Se você é muito assim, o que tá faltando? Serotonina. Parar e relaxar e curtir aquele momento de eu já trabalhei, já batalhei, agora eu vou curtir o fruto do meu trabalho, que é de noite. Então, quando eu fiz isso muito bem durante o dia e de noite falar, chega, agora é o meu momento, aí eu vou reeducar o meu sono e vou reeducar a minha saúde toda. Osso, dor de cabeça, tudo. E na folga principalmente, sabe? Na folga, folgar. Folgar. É fundamental. Você já vai ver uma melhora assim, drástica, é transformadora, porque na verdade tá faltando te regular de novo. Na verdade, assim, as pessoas não têm esse hábito, né, de se educar. Quero mandar um beijãozaço aí pra galera que tá sintonizada com a gente. Alzira da Cunha, fala Alzirinha, beijãozaço. Dadai Olegário, fala Dadai. Karine, Beth Melo, Isabela Pécora, fala Isa. Dias Cauane, Dias, Liz Ferreira, Di Marinho, fala Di. Lulu Pug, Leila Beach, deve ser Lila Beach, né? Marciene Coelho, Micaele Quintaiza Darga, Jaqueline Vilela, Vanessa Mendes, Ramila Arnaldo, deve ser isso, se não for essa pronúncia, você me perdoa. Cristina Thalita Vieira, Juliana Sempre. Ah, tá. Juliana Sempre 10. Você que autoestima, hein? Gostei. Alexandre Souza, Marina Stardelli, Romero de Moura, Luan Carlos, deve ser Juan, né? Mas Luan, tá aí Luan mesmo. Luan mesmo. Quero mandar um beijãozaço também pra Michelle, minha personal, e a Adeline Aparecida, nossa consultora educacional do grupo Pro Minas. @adeline.cursos, esse é o Instagram dela. Rafa Antunes, olha, a gente sempre fala e não termina. Que coisa. Não dá tempo. Nunca dá tempo, a gente tem que aumentar esse horário, hein? Vamos. Vambora, vamos aumentar esse horário? Falando nisso, Setembro Amarelo, gente. Setembro Amarelo começa amanhã. Quero falar uma coisa pra vocês, tá? O Setembro Amarelo é importantíssimo. E nunca deixe, tá? Nunca deixe, eu vou olhar pra câmera ali, nunca deixe de escutar o seu amigo, observar o seu irmão, sua irmã, né? Aquelas pessoas que estão próximas, porque o Setembro Amarelo é um mês de prevenção do suicídio. Né, de combate ao suicídio. E a gente sabe que, infelizmente, isso tem aumentado muito entre os jovens. Bom, Rafael Antunes, o Rafa Antunes, psicoterapeuta cognitivo comportamental e também homeopata, eu não sabia dessa parte, fiquei sabendo hoje. Muito obrigada pela sua participação e eu gostaria de te deixar à vontade para fazer suas considerações finais. Bom, gente, então foi um prazerzão estar aqui. Depois que a gente tiver mais uma oportunidade, a gente pode falar sobre muito mais coisas aí. E vou deixar meu @ do Instagram, @terapeuta.rafa, Rafa com PH. Terapeuta.rafa, lá no meu Instagram. Quem tiver alguma dúvida pode mandar, a gente marca um bate-papo sem compromisso, tira as dúvidas, vai ser importante. Cuida, gente, se cuida, é extremamente fundamental. É fundamental cuidar da mente para que o corpo fique são.
Não é isso? Show, arrasou. Bom, beijãozaço pra você, onde quer que você esteja. Muito obrigada, minha equipe maravilhosa, Carol, Davizinho, toda a galera da Editora Comunicação. Obrigada, Rafa. Obrigada, Diana. Obrigada a todos vocês sintonizados com a gente através do Instagram, na Rádio Ondas e também pela TV. Beijãozaço e até amanhã, porque ele quer. Fui! Você acabou de ouvir Viva Bem, Viva Bem, aqui na Ondas.